Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Para mais dignamente celebrarmos a Eucaristia, vamos reconhecer que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, exulte sempre o vosso povo com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora de perceber restituída a glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos apóstolos, dizendo: Já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus, e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina, e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem.
Pedro e os apóstolos responderam: deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo no madeiro. Deus exaltou pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhes obedecem. Então, os judeus mandaram açoitar os apóstolos, intimando-os a não falarem em nome de Jesus, e depois soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio, cheios de alegria, por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvastes, e não deixastes que de mim me regozijassem os inimigos. Tiraste a minha alma da mansão dos mortos, vivificastes para não descer à cova. Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. Cantai salmos ao Senhor, vós, os seus fiéis, e dai graças ao seu nome santo. A sua ira dura apenas um momento, e a sua benevolência a vida inteira. Ao cair da noite vêm as lágrimas, e ao amanhecer volta a alegria. Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim. Senhor, sede vós o meu auxílio. Vós convertestes em júbilo o meu pranto. Senhor, meu Deus, eu vos louvarei eternamente. Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de muitos anjos. Estavam em volta do trono dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares e milhares e milhares e milhares. E diziam em voz alta: digno é o Cordeiro que foi imolado, receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e os universos inteiros exclamar: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Os 4 seres vivos diziam: amém. E os anciãos prostraram-se em adoração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus: rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor.
Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Irmãos e amigos, o Senhor vem ao nosso encontro e na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos recordam o Senhor ressuscitado, os apóstolos do Senhor Jesus, movidos pela ação do Espírito Santo, que anunciam a Boa Nova e que recordam este Cristo na sua paixão, morte e ressurreição. Vós, judeus, que matastes o Salvador, que matastes a Cristo. Se nós repararmos, a nossa vida muitas vezes é vivida, isto ainda vai passar mais 1000 ou 2000 anos, vai ser mais ou menos a mesma coisa. A gente vive muitas vezes a nossa vida atirando a culpa para o outro. Isso já falava de Adão e Eva. Adão, como é que tu sabes que estás nu? Foi a mulher que deu a comer do fruto que não podia comer. A Eva, quer que tu deste a comer do fruto que não se podia comer. Foi a serpente que me enganou. A culpa é da serpente. Adão diz que a culpa é da Eva, Eva diz que a culpa é da serpente. Os apóstolos vão dizer que os judeus é que mataram o Senhor. Mas isso é mais ou menos igual nas nossas casas. Seu pai, estou cansado de dizer a mesma coisa e este homem não aprende de maneira nenhuma. A culpa é deles, eles já tivessem aprendido. Seu pai, é bem que digo, manda-me certo nada. A culpa é dela. Se ela ficasse na minha palavra, já estava resolvida há muito tempo. Estou sem juízo, a minha paciência está gasta. A culpa é dos rapazes que eles gastam a paciência. Tem que trabalhar, arranjar as coisas da casa e acabar e não tira o juízo. Culpa dos rapazes. Se nós repararmos, a nossa vida, direta ou indiretamente, nesta dificuldade de assumir a nossa limitação. Todos temos, portanto, não devia sequer ser um problema para a gente. Eu sei que tenho as minhas limitações, como sei que os outros têm as suas limitações. E como nenhum de nós é perfeito, isto não devia ser um problema. Mas reparem como a nossa primeira tendência é defender-nos. E nesta defesa, acusar o outro. Nesta defesa, quase dizer: a culpa não é minha, é do outro. Está assim, mas é o outro desta maneira. Ou o outro isto, ou o outro aquilo. Então, o primeiro convite do Evangelho de hoje, mais do que procurar um causador de todos os males, é reconhecer que na nossa imperfeição, umas vezes um, outras vezes outros, vamos ter que ir cedendo e compreendendo a forma de viver no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, nos lugares por onde vamos passando. Quantos de nós, com o passar do tempo, não vamos compreender o espaço que podemos ocupar? Chega a casa, a deitar com os azeites, é logo para o quintal, nem sequer para dentro de casa, que ainda estou com o vinho, que não é para mim, que ainda é culpa. Só é culpa dos pais. Os pequenos chegam a casa, a gente vê logo a maneira de entrar deles, a maneira de falar, a forma como metem a mochila, a gente percebe logo se aqui está bem disposto, está mal disposto, se a coisa correu bem ou se a coisa correu mal. E vamos aprendendo uns com os outros que espaços nós podemos pisar, o que é que nós podemos dizer em cada momento. E se é momento de falar ou está calado, que é para ver se as coisas não ficam piores que aquilo que já estão. Há tempos para amadurecer interiormente aquilo que se passa. E há tempos para, no diálogo, resolvermos aquilo que precisa ser resolvido. Ora, mais do que procurar um culpado, importa procurar aquele que pode ser o suporte da minha dificuldade. Aquele que me pode ajudar naquilo que eu não consigo resolver, naquilo que me incomoda interiormente, naquilo que me deixa ficar fora de mim e que traz ao de cima de mim, talvez, a minha pior versão, aquilo que eu menos gosto em mim. E desta forma, irmos construindo uns com os outros uma sociedade, a começar na nossa casa, que seja uma sociedade de amor. Se vocês repararem, a verdade é que depois nós vivenciamos este amor. Claro, sempre de uma forma imperfeita, mas vivenciamos. Apesar da gente chatear uns dos outros, apesar da gente brigar uns com os outros, apesar da gente perder a paciência uns dos outros, a
A gente ainda concluímos todos. Portanto, também é sinal que nós não desistimos, nós somos persistentes, apesar das dificuldades que nós vamos encontrando. Então, que esta primeira leitura, o próprio Evangelho também vai um pouco para aí, nos encontra vigilantes na nossa relação uns com os outros, não como quem desinteressa-se por aqueles que o Senhor colocou na sua vida, mas como quem se reconhece como limitado e por isso mesmo, como diz o nosso povo, os dias vão ser melhores, os dias não vão ser tão bons, mais não gostaram que fosse, mas sempre numa perspectiva de conversar, de cuidar, de zelo pelo outro, de compreensão dos momentos, dos tempos em que nós vivemos. Quanto ao Evangelho, lá vão os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, vão pescar. Jesus já tinha morrido, já tinha aparecido, ressuscitado, e entretanto eles estão a tentar fazer a sua vida, e é preciso morrer, portanto eles já eram pescadores quando o Senhor convocou eles. O Senhor disse a Pedro, anda a carregar, que vais ser um pescador de homens, que ele só pescava peixe. Mas nesta altura ele foi à pesca de peixe, ora chegou cá, nem peixe ele tinha conseguido pescar, a coisa estava mesmo difícil. Estava difícil pescar homens, estava difícil pescar peixe, a vida não estava nada fácil para Pedro. E eles estão a chegar, depois de uma noite inteira, a tentar a sua sorte na pescaria e nada a apanhar, e Jesus vai dizer: atirem a rede para o lado direito do barco. Vocês, como devem imaginar, quem vai à pesca e chega ao cais, querem arrumar as redes, as gamelas, seja lá o que eles trazem. Se vier peixe, é para a volta o mais depressa possível e vamos-nos a lavar as coisas para casa para dormir. Estamos cansados destas noites, ou desta noite a tentar apanhar peixe. Quando Jesus diz: mete a rede para o lado direito do barco, pela mente deles deve ter passado, a gente andou aqui uma noite inteira, não apanhou um peixinho fosse. Um peixinho fosse. A gente está cansados, estamos desanimado, ainda por cima não buscamos nada. Vamos para casa de mãos vazias. E ainda tem que ter uma alma que eles não tinham percebido que era Jesus, a chatear e ainda pôr a rede outra vez para o banco. E mesmo assim colocam uma rede. Quando o Senhor fala, e mesmo sem compreender aquilo que o Senhor diz, obedecemos à sua palavra. E colocando a rede ao mar, ela fica cheia, diz o Evangelho de hoje, de 153 grandes peixes, de maneira que eles queriam puxar a rede e não podiam. Como é que ando eu diante da palavra do Senhor? É que às vezes a palavra do Senhor deixa-me alguma coisa que não me anima muito, que puxa a minha vida, que toca a minha vida, mas que não deixa assim tanto animado quanto isso, porque ela parece-me exigente para o momento que eu estou a viver. Vocês reparem, às vezes o Senhor diz assim: perdoa aqueles que estão à tua volta. E a gente vai passar por uma situação em que estamos com dificuldade de perdoar quem está à nossa volta. E não é porque não compreendemos a importância daquela palavra, mas é porque sentimos que interiormente não estamos capazes de a viver. O Senhor diz: partilha daquilo que tu tens. E eu estou a viver um momento com dificuldade nesta dinâmica da partilha. E por isso aquilo que o Senhor me pede, sinto que é difícil para mim naquele momento. Quando o Senhor diz: ama o teu irmão, apesar do teu irmão. E eu olho para o meu irmão e estou a falar que é um amor no buraco de outros. Este demora não se comporta de maneira nenhuma, não atina de maneira nenhuma, ou aqui que tem posse. E o Senhor está-me a pedir uma coisa que ao meu interior me está a custar. A palavra do Senhor por vezes apresenta-se exigente, não por não ser válida, mas para que nós possamos, diante do espelho que é a nossa vida e o nosso ser, perceber onde vamos na nossa caminhada de conversão, onde vamos na nossa caminhada de fé. Que há coisas que a gente já consegue fazer e graças a Deus que a nossa fé já nos permite ver sinais do Senhor na nossa vida, na vida da nossa família. E outras coisas nós ainda não conseguimos, porque a nossa força, a nossa vontade, a nossa inteligência não é suficientemente capaz de nos permitir viver realidades. Eles puderam ver o sinal de Deus nas redes cheias de peixe. O discípulo predileto diz mesmo: é o Senhor. Ele percebe-se que aquilo é um sinal claro. Andámos aqui a noite inteira, não havia um peixe que fosse. E agora a gente deixa a rede e é de peixe todo. Deixamos aqui escondidos, à espera desta hora da manhã para vir para a rede. Até o Senhor que está aqui, há um sinal que é claro. Que sinais tenho eu na minha vida da passagem do Senhor? De um modo particular, neste domingo em que estamos com coroação, da passagem do Espírito Santo pela nossa vida. Que não é apenas o Espírito Santo da cor e da bandeira que enche a minha casa uma semana e depois da bandeira, às vezes, dizendo no Facebook que a minha casa ficou vazia. Ficar com os cabelos em pé, lá vazia para nada. Ainda bem à tua volta tu tens uma casa cheia. E dizia há bocadinho e repito, às vezes apetece ao entregar as coroas, as bandeiras, como entregar 2 ou 3 estão lá em casa.
Já iam com as bandeiras e com as cruas, já era menos um para chatear toda a semana. Mas não pode ser, é só a crua e as bandeiras, assim, ou os tochas, como vocês chamam. Todos vão ter que ir todos para casa outra vez. Portanto, é melhor levar o seu Espírito Santo para vocês. É porque a semana seguinte está tudo cansado, está tudo farto, tudo estourado. Ainda tem tanta coisa para limpar, tanta coisa para fazer. Que o Espírito Santo fica na nossa casa, fica no nosso coração, fica connosco na nossa família, não é meio caminho andado para a gente se ligar todos outra vez. Portanto, não é um Espírito Santo que vai, porque a proa vai. É um Espírito Santo que fica, porque nós enchemos a nossa casa com a sua passagem. Enriquecemos o nosso ser com a sua palavra, com a oração, com o trabalho do dia, que nos faz juntar para viver a fraternidade que é própria, a amizade que é própria, que nos junta, neste caso, pela ação do Espírito Santo. A gente aqui a bocadinho está sentados a comer sopas. Na folia a conversão dos outros. Esta fraternidade, esta amizade que nos junta neste propósito de adorar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Então não há espaço para o vazio na nossa vida. A gente ou dá espaço para Deus ficar, ou dá espaço para o maligno se meter. Das duas, uma. Que seja o Senhor a poder entrar e mostrar, pelos sinais da sua presença, o quanto a nossa vida é bela. E por isso, reconhecendo que é o Senhor que está perto, o discípulo predileto diz, é o Senhor, porque este sinal, este milagre que acabou de acontecer, só pode ser no Senhor que está aqui. Pedro veste a sua túnica e lança-se ao mar, vai ter com Jesus. E repara, diz o próprio texto, nenhum dos discípulos, depois de chegar ao pé de Jesus, se atrevia a perguntar quem é este, porque eles bem sabiam que era o Senhor. E nós, na nossa vida, nas maravilhas que o Senhor opera, nas graças que nós recebemos, temos a certeza que é o Senhor que vai connosco na jornada desta mesma vida. Conseguimos compreender este Espírito Santo que passa e que para, que se detém, que se cose connosco, que se amarra comigo, para que eu possa viver de uma forma diferente. Não é ser perfeito, que a gente ser perfeito ia demorar bastante, não sei se a gente consegue nesta vida. Mas para, como digo muitas vezes, apresentar a nossa melhor versão em cada momento. Estão com o Senhor, fazem uma ceia fraterna, uma refeição fraterna, tal como faremos daqui a pouco, na alegria de se encontrarem com Cristo ressuscitado. Que o Senhor nos ajude, ao longo deste tempo pascal, em que vivemos de domingo a domingo com coroações do Divino Espírito Santo, com semanas intensas de oração, em que somos convidados a sair do conforto do nosso sofá. Esta semana, quantos tiveram que sair da sua casa, do seu sofá, para irem rezar o texto, para irem fazer uma visita ao seu Espírito Santo, nem que fosse para acompanhar a família que convida, como gesto de amizade que temos uns para com os outros. Que o Senhor nos desinstale o nosso comodismo, abra os olhos do nosso coração para vermos as maravilhas que Ele opera e encontre em cada um de nós, homens e mulheres persistentes, para levarmos esta mesma graça como instrumentos da graça do Espírito Santo àqueles que estão à nossa volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Poderoso, Criador do céu e da terra, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Caríssimos fiéis, voltemos para Jesus o nosso olhar e peçamos-lhe que dê coragem aos que trabalham pela Igreja e aos que sofrem humilhações pelo seu nome, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor acompanhe com a sua luz e a força do seu Espírito Santo os cardeais chamados à importante missão de eleição do novo sucessor do apóstolo Pedro, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que semeiam a palavra e lançam as redes, pelos que obedecem a Deus antes que aos homens, e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens públicos, construtores da paz,
pelos que têm poder e procuram servir bem, e pelos povos que anseiam por mais pão, oremos, irmãos. Pelos que estão presos por amarem a justiça, pelos que sofrem por dizerem a verdade, e pelos que são perseguidos por falarem de Jesus, oremos, irmãos. Pelos jovens que participam nesta Assembleia, pelas crianças que vão receber o pão da vida e pelos adultos a quem Jesus pede que o sigam, oremos, irmãos. Senhor Jesus, ressuscitado nas margens do lago da Galileia, preparastes a refeição para os apóstolos, partilhar connosco o vosso amor e conduzir-nos ao festim da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes nomes, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do nosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Celebramos de modo particular pelos familiares falecidos, pelos imperadores, neste domingo também pelas suas intenções pessoais. Celebramos por alma de Maria, Alice, Rosa e Nília, por alma de Abel Martins Mendes, por alma de Filomena Leal, pelas intenções de Maria de Fátima Silva e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Deus, vamos cantar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Missa
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. A paz esteja convosco e ensinai, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, Os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, para o vosso povo e fazer chegar a gloriosa ressurreição da carne naqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E nem paz do Senhor vos acompanhe. Então, essas coroas podem vir até cá frente. Lembrei disso. Só antes de fazermos a coroação, já estão todos aqui em fila, este que é um dia especial, Dia da Mãe. Todos nós temos uma mãe, de certeza absoluta. A maior parte de nós já descobriu que tem duas, o que é uma coisa muito jeitosa. E alguns até têm mais. Muitas avós foram segundas mães, muitas madrinhas, muitas tias, às vezes até vizinhas, que foram para nós como mães. Neste dia especial, permiti-me, antes de fazer a coroação, dar uma bênção sobre todas aquelas que estão nesta igreja e que são mães. Senhor Pai Santo, ajudai todas as mães aqui presentes na criação dos seus filhos, todas aquelas que já têm filhos também crescidos, que as possam atender nas suas preocupações e nos seus anseios. Que o seu amor, tal como o teu, seja derramado em nossos corações e que possamos ser, nesta pequena semente do Evangelho, junto daqueles que estão à nossa volta, neste amor materno, uma pequena chama acesa no coração de cada homem e de cada mulher. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sim, podemos sentar.
Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Convidar todos aqueles que trouxeram bandeiras e insígnias ou as tochas a virem até cá, sim.